Oi, boa tarde, mais uma vez, bem-vindos ao Salão de Ideias da 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Esse é um dos 6 espaços de programação, da programação oficial da feira, que tem a curadoria do Sesc São Paulo. Bem, essa mesa tem a proposta de discutir os caminhos da ironia anacrônica, focando nos impasses interpretativos na relação entre cronistas e leitores. Para discutir, para conversar sobre esse tema, convidamos o escritor e jornalista Chico Sá, colunista da Folha, autor de Modos de Macho, Modinhas de Fêmea e outras chabadabadás. Também o Gregório do Vivier, elogiado pela crítica por suas 2 primeiras coletâneas de poemas, A Partir de Amanhã, Eu Juro que a Vida Vai Ser Agora, e Ligue os Pontos. É colunista do jornal Folha de São Paulo, ator e roteirista do grupo de humor Porta dos Fundos. E também o escritor Antônio Prata, que escreve semanalmente na Folha e colabora como roteirista de telenovelas da Rede Globo. É autor de 10 livros, entre eles Meio Intelectual, Meio de Esquerda. Escreveu crônicas para a revista Capricho e para o jornal Estado de São Paulo. Foi um dos participantes do projeto Amores Expressos, da editora Companhia das Letras, passando um mês em Xangai para escrever o romance ainda não publicado. E para mediar esse bate-papo, convidamos o jornalista Biratã Brasil, formado pela USP, editor do Caderno 2 e crítico literário do jornal Estado de São Paulo. Vou passar a palavra agora para o Biratã. Tenham todos um ótimo debate. Olá, boa tarde. Que bom ver sala cheia, né? Para quem sempre fala que a crônica está morrendo, pelo visto. Temos 3 ótimos exemplos aqui que comprovam justamente o contrário. Já foram bem apresentados, mas acho que é legal conhecer um pouco esse tipo de trabalho. Eu queria começar perguntando justamente isso para vocês. Vocês vivem tendo que responder que a crônica realmente está morrendo? Ou é um gênero que vai acabar logo por conta até da tecnologia? Chico, começa você, meu filho. Boa tarde a todos, prazer estar aqui. E a crônica morrendo e o enterro cada vez mais cheio. Sabe, o que eu noto é isso. Assim, eu acho que depois do mundo dos blogs, talvez seja o gênero mais lido em todos os tempos. Talvez nunca tenha sido nada mais lido. Talvez só empate com os folhetins lá do século XIX, começo do século XX. Não, isso é balela, né? Subgênero, gênero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se for ligar para isso, você não escreve, né? Porque você fica... E tem uma coisa boa, porque deixa a gente mais confortável. A gente não tem, ou procura não ter, aquela solenidade literária. Assim, a grande responsabilidade não está com a gente. Nós não somos o grande romancista nacional. Nós não vamos fazer o romance da geração. Então, nós vamos brincar de uma forma muito bacana. Isso dá uma liberdade para driblar mais, para não estar no esquema tático do Filipão. Então, isso dá eu vejo como uma extrema liberdade. Claro que, em algum momento, você vive um pouco esse conflito. Chega um tio teu e diz, e aí, um livro mesmo, quando é que tu vai escrever? Porque crônica, normalmente, são reuniões, ou mesmo quando você faz crônicas inéditas, que eu fiz consegui a façanha de fazer esse meu último livro das Mulheres Extraordinárias, de crônicas inéditas. Normalmente a crônica, seja de Rubem Braga, o último cronista de blog, ela vai para o livro a partir de coletânea, não se escreve um livro de crônica, é outra característica particularíssima da crônica, mas eu creio que nunca foi tão lido. Você é lido tem um leitorado assim infinitamente mais amplo. Você escreve contra o São Paulo, teu porteiro te pega na saída, entendeu? Então é um gênero quentíssimo, né? de alta temperatura, onde você está na arquibancada do estádio. No meu caso, eu escrevo crônica esportiva também, ou em qualquer outro lugar você é abordado. Então, é um gênero que continua... Acho que retomou, acho que estava meio morto ali antes de toda essa brincadeira internet assim, que favoreceu, acho que até pelo formato, também favorece muito a crônica. Você pegava os jornais, tinha raríssimos cronistas, estava numa hora que cada jornal tinha um ou dois, tinha muito articulista, muita gente de opinião,
mas poucos Gregórios, Antônio Prata e etc. Então, com a internet, eu acho que nunca teve, a crônica está mais viva do que no Nascedouro. Acho que ela vive um período parecido com o que nos jornais do Rio de Janeiro dos anos 50, 60, que os jornais eram quase obrigados a ter um cronista bom, pelo menos no domingo, para conversar com os leitores. Gregório. Primeiro, é um prazer estar aqui, de verdade, eu sou fã deles. E não tenho essa história de crônica tão né? Essa estrada tão grande quanto eles. Estou começando, fiz há um ano. Fez um ano agora que eu comecei a escrever na Folha. E eu acho que não, a crônica também não deve morrer tão cedo. Acho que a crônica resiste às previsões de que ela vai morrer. Ela é como Sarney. Ela sobreviverá com a diferença que ela faz sentido no mundo de hoje e ela faz bem às pessoas. Não é só o Sarney, tem o Renan, tem vários cronistas diferentes por aí se perpetuando. MDB da literatura, né? Exatamente. A gente se associa a quem está no poder, né, e fica... Precisar da gente. Não tem governabilidade sem a crônica. Eu acho que... Não, de verdade, eu sempre fui leitor de crônica também, desses dois, inclusive, e sou muito fã do gênero. Acho que está cenográfico isso aqui, né? Eu estou falando... É um tique. Opa, agora sim. Mas... Tudo de novo, vamos lá. Não, eu acho que deu para ouvir, né? Deu para entender. É isso. Isso é o que eu acho. Obrigado. Pratinho, você ainda tem uma descendência de cronista, né? O grande Mário Prata. Então, você já tem a crônica no sangue, literalmente, não? Pois é, para mim, quando falam a crônica estava morrendo, eu falo, lá em casa não, né? Lá em casa estava bem viva. Era o gênero mais vivo lá do café da manhã, era a crônica. Enfim, meu pai era, nessa fase guerreira, né, em que não tinham tantos cronistas, ele era um dos que estava lá, levando a bandeira toda quarta-feira da crônica. Falando de assunto de crônica, o que vocês acham que normalmente não pode render ou não rende uma boa crônica? Há algum assunto delicado para se tratar, que é melhor às vezes não falar por conta de reação, ou vale tudo? Eu acho que não existe tema que não dê uma crônica. Da mesma maneira que eu acho que não importa o tema da crônica. Qualquer tema dá uma crônica se você soubesse debruçar sobre esse assunto com tempo suficiente para extrair desse assunto a graça, né? Eu acho que se você tiver uma grande ideia e não tiver tempo de trabalhar essa ideia, você não faz uma crônica. Se você for falar sobre um fiapinho de lã no ombro, na sua blusa, e você tiver tempo para imaginar o que isso significa, inventar histórias de fiapinho de lã, pensar que talvez a crônica seja narrada pelo fiapinho de lã, ou pela camisa preta que está brava com fiapinho de lã, aí você consegue fazer uma crônica. Então, eu acho que qualquer assunto dá uma crônica. O que uma crônica não pode ser, não tem a ver com o assunto, tem a ver com a forma, ela não pode ser chata, né? Um romance pode ser chato, inclusive tem grandes chances de sucesso se for chatíssimo, né? Você pode ganhar vários prêmios literários e tal, e entrar para a Academia Brasileira de Letras. O cronista, como ele é um escritor assalariado, se ele for um cronista chato, ele perde o emprego, ele deixa de ser cronista, né? É uma literatura de isso é legal. A gente tem um teste mensal. Todo mês você está... o cronista está sempre em experiência. Aquela coisa de entrar no emprego, a gente está em experiência o resto da vida, né? Sempre tem alguns meses para... E o salário é sempre de estagiário, né? Exatamente. Mas é um teste diário mesmo. E você sabe quando você está num período ruim, assim, que não acerta uma no mês, aí aquilo começa... E antes do leitor, antes da resposta do leitor, antes de qualquer polêmica, antes de qualquer resposta do público, você tem plena certeza de... Não sei os meninos, mas você sabe que não acertou direito, que está muito longe aquele texto, né? Então, é esse teste diário. Mas, quanto ao assunto, acho que qualquer coisa, a borboleta amarela de Rubem Braga nasceu para provar que... Aliás, ele é quem dá esse corte em que, a partir de agora, vale qualquer assunto. Seria a modernidade mesmo instalada no gênero praticado desde lá a Semana de Machado de Assis, bem antes, né, de Zé de Alencar, todo mundo
até mesmo as cartas de navegação são crônicas, então, praticado muito antigamente, mas quando chega em Rubem Braga, ele diz, pode falar qualquer coisa. Agora, do meu jeito, né? Tente chegar o mais perto possível dessa forma de pegar a coisa mais banal do mundo e transformar numa não vou chamar em literatura, ou no mínimo essa coisa anfíbia entre literatura e jornalismo. Com uma coisa que eu acho que tem muito e o Werneck sempre fala muito nisso, e eu gosto o que define muito a crônica, é muito mais aquele tom de conversa, de uma prosa ali do que qualquer outra história. Se for buscar um jeito ou estilo da crônica, e o Rubem Braga coloca isso, assim, ele começa a contar assim como se estivesse sentado com você e, olha, Gregório, Antônio, porra, estava passando ontem aqui, não sei o quê, não sei o quê. Então, esse tom eu acho que é o que define a crônica. Gregório, quer acrescentar algo? Não, concordo com eles. São muito brilhantes para mim. Eu tenho que falar no começo, senão não sobra. Esse detalhe que o Chico falou de estilo, os cronistas muitas vezes se identificam, ou são identificados, na verdade, por um estilo. O leitor identifica nele um estilo que às vezes nem ele imagina que tenha. Como é que é isso? Vocês criar um estilo, ele vem muito com o tempo? Vocês se filiam já a alguém, Rubem Braga da vida, que dá uma segurança para indicar um caminho? Como é que é essa criação de estilo numa crônica? Gregório. Obrigado. Eu acho que estilo a gente rouba, né? É de verdade. Eu acho que você vai assimilando. É difícil você fazer essa paternidade do estilo, mas eu acho que toda frase boa que você lê, de alguma maneira, ela se introjeta assim, como um modelo de frase boa. Tem aquela frase, o Chico uma vez, né, contou que ele foi ser arquiteto para fazer a casa de Oscar. Que ele viu uma vez a casa Oscar Niemeyer, ele disse que o sonho dele era fazer a casa de Oscar. Aí passou estudou a arquitetura toda, aí descobri que ele não sabia desenhar, era péssimo, odiava a arquitetura, ele gostava de casa de Oscar. E aí ele foi fazer música, até que ele conheceu o Tom Jobim. Hoje em dia, quando ele faz uma música boa, ele acha que essa música podia ser do Tom, porque a música do Tom, para ele, é a casa do Oscar. E eu acho que uma crônica boa, para mim, de verdade, é uma crônica dos cronistas que eu admiro. É uma crônica como eles, aliás, assim, de verdade, é uma crônica que eu identifico como algo que não é meu, quase, sabe? Que eu vejo assim, caramba, isso aqui nem parece que fui eu, de verdade. Então, acho que o bom estilo é aquele que te anula até mais do que te mostra, né? De alguma maneira, e parece que aquilo é aquele que some, na minha opinião, pelo menos, para fazer rir, aquele que some em prol de uma... Assim como uma boa interpretação, trazendo um pouco o lado do ator, é aquela que some, na minha opinião, né? O bom ator é o invisível. Eu acho que o estilo bom literário também é, na minha opinião, aquele que não quer aparecer, que é tímido. É difícil responder essa pergunta, né? Porque é uma coisa inconsciente. Assim, é meio como perguntar assim, como é que você anda? Como é que você decidiu que você ia andar assim? E você fala, aos 4 anos eu decidi que eu ia pisar firme, porque eu gostava de Clint Eastwood. Depois, na adolescência, eu comecei a fazer assim com os ombros, por causa dos negros norte-americanos que eu via. Eu comecei a falar meio assim. Aí comecei a ler um pouco os franceses e comecei a falar um pouco assim também. E ficou... É uma coisa que você vai incorporando, né? Mas eu concordo nisso com o Gregório, que assim, eu quando leio um livro que eu gosto muito, eu tento imitar aquele escritor. Na minha vida inteira foi assim. Eu quero escrever assim. E é até um sentimento de ciúmes ou de inveja, de falar, filho da mãe, esse cara escreveu o que eu ia escrever em 1970, né? Ele me plagiou antes de eu nascer. Tem coisa mais sacana que essa? Eu que ia escrever esse livro e o cara escreveu esse livro. Então eu vou me vingar, eu vou escrever que nem ele, melhor que ele agora, para ele ver. Embora ele já esteja morto, enfim. Então eu acho que você tenta imitar. E claro que quando você tenta imitar, você não imita, né? Porque você não é aquele cara. Então você vai criando o seu estilo, agregando coisas dos outros. Ou pelo menos espero que eu agregue, porque eu tento agregar. Antes do Chico falar, só te perguntar uma coisa. E tendo um grande exemplo em casa, atrapalhou, facilitou criar um seu próprio estilo, sua própria voz ou não? Olha, essa é uma pergunta que eu acho que pode ser feita para qualquer um que teve um pai, né? Assim, como é que é? Tinha um adulto lá, um homem com você, e você era pequeno, isso te ajudou, isso te atrapalhou? Qualquer homem tem que enfrentar essa figura paterna e lidar com essas coisas.
Na adolescência, eu não lia muito meu pai, porque quando eu ia ler o meu pai, era igualzinho ele, entendeu? Eu falava, por que eu vou pegar o jornal e ler se tem ele aqui do lado falando as mesmas coisas? Então, eu preferia ele ao vivo do que ler. E hoje eu leio mais, porque eu não moro mais com ele. Então, não teve muita influência a partir do texto, mas teve muitíssima influência, eu acho até que a influência é uma palavra forte, a partir do convívio, a partir da postura em relação à literatura, da falta de reverência em relação à literatura, reverência no mau sentido, de achar que é uma coisa que você deve sempre fechar até o último botão da camisa para fazer literatura, entendeu? Então, eu acho que isso teve muita influência positiva. Chico, você que tem uma dicção tão particular, por falar, na escrita também, como é que é esse seu estilo? Acho que é aquela roubadinha ali de Paulo Mendes Campo, roubadinha de Nelson Rodrigues. Eu acho que a minha crônica é muito diluição ou filiada ou uma conversa com essa geração mais antiga de aí que Paulo Mendes Campos, mais do que... Eu sei Rubem Bragas, mas eu gosto mais de Paulo Mendes Campos. Mais daquele lirismo um pouco... uma melancolia que você ri daquela melancolia, sabe? Então, nessa minha crônica mais lírica, ou de relacionamento, etc., que eu tenho 2 assuntos, é isso e futebol, né? E na crônica de futebol é muito Nelson Rodrigues na conversa o tempo inteiro, né? Porque é mais na hipérbole, assim, mais no exagero, porque a dicção, o ritmo é totalmente diferente, mas ou seja, não chega aos pés. Mas da hipérbole, no exagero, que é o exagero de ver uma pelada e ver daquilo a complexidade shakespeariana que ele falava e tal. Esse exagero é muito saído da leitura dele antiga, e mais ainda da leitura daquele jornalismo cheio de ponto de exclamação, aquelas manchetes sangrentas e etc., que eu ainda dei sorte como repórter no Recife de pegar aquele jornalismo policial, quando a editoria de polícia não era negócio de segurança pública, era a editoria de polícia, que o repórter também ajudava a polícia a bater no cara. Como tem muitos relatos ali. Aquele Pena Branca, lembra aquele repórter, que é a música do Jorge Ben? Então, eu tenho esse exagero aí, está muito presente. E uma coisa que... E a coisa da crônica é muito coloquial, e como eu falo com esse sotaque evidentemente está na minha crônica. Então é por aí. Gente, como é que é? Eu passo um pouco por isso, mas não tanto como vocês podem passar, o famoso branco. Vocês têm aquela obrigação de entregar o texto com aquele X caracteres de tamanho, e nem sempre também a inspiração está ali ajudando. Tem carta na manga? Tem aquele assunto que está ali guardadinho para um momento de branco total? Como é que funciona isso? O Gregório gastou a carta dele na manga, né? Ele pode falar sobre esse assunto, acho que melhor do que qualquer um. Eu gastei umas 5 cartas na manga. Porque uma delas era uma carta na manga da editora publicando um texto dizendo que eu não tinha mandado o texto na hora certa. E eu tinha essa carta na manga porque eu sabia que algum dia eu não ia conseguir mandar. E eu mandava essa, só que todo mundo leu achando que era verdade. Também achou que realmente a editora, várias pessoas solidárias comigo, ela não deveria ter disposto assim. E outras pessoas falando, bem feito, esse maconheiro. Teve todo tipo de reação, menos a desejada. Maconheiro a favor do aborto. Ou tá fumando ou tá abortando aquele cara. Aí eu gastei todas, na verdade, eu tô sem carta já. Mas tem a velha carta na manga de falar sobre você não conseguir escrever a crônica da semana, que é essa, que é uma carta na manga, acho que eterna de todos nós, né? Tem outra coisa também que acaba... Assim, quando você tem um longo exercício, quando são anos que você escrevendo crônica, muitas vezes rolam umas reciclagens. E eu fiquei desavergonhado disso quando você começa a pegar em Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, todos escreveram para jornal, você pega uma repetição muito... Se você fizer uma leitura mais atenta e repetida, tem a Nelson Rodrigues, que era aqueles mantras repetidos ao infinito, ainda colocava na peça, A Vida Como Ela Era, estão em todos, porque são frases boas pra cacete, você fica com vontade de gastá-las sempre, ainda mais agora, que vão gostar imediatamente e já vão dizer que curtiram, etc.
Então, você fica dizendo, pô, esses caras não leram agora, vou retomar. Mas a gente retoma isso, eu retomo quando estou nessa, falta meia hora para entregar e estou absolutamente sem assunto e eu acho que é um caminho ali honesto de ganhar vida também. O Rubem Braga e o Fernando Sabino têm uma história maravilhosa. Que um dia o Fernando Sabino ligou para o Rubem Braga e falou: Rubem, você não tem uma crônica usada em bom estado para me passar? Eu tenho que mandar uma crônica para Manchete amanhã e não tenho nada. Ele falou: que isso, Fernando? Não dá para fazer um negócio. Não, é uma crônica velha, eu dou uma recalchutada e tal. Aí o Rubem Braga olhou lá, tinha uma crônica de um menininho pobre que entrava numa lanchonete, não tinha dinheiro para comprar sopa, alguém dava dinheiro para o menininho comprar sopa. Aí passou para o Fernando Sabino atualizou o preço da sopa, que estava muito antigo, publicou. Aí deu uns 5 anos, o Rubem Braga ligou para o Fernando Sabino e falou: Fernando, eu estou sem ideia, você não tem uma crônica aí que você possa me passar? Falou: até aquela da sopa lá que você me passou. Será, cara? Claro, eu publiquei, ninguém viu, manda de novo. Aí ele foi lá, mudou o preço da sopa, o Rubem Braga, pimba, publicou de novo a crônica da sopa. E parece que ela andou por aí. Tá? Aliás, até uma ideia pra gente, se a gente não tiver crônica, ler a crônica da sopa e trocar a conta da sopa de nós três. Até, aliás, muda talvez sopa. Na mesma sopa semana não, na Folha, a gente troca. Agora, hoje é mais difícil essa arte. Imagina, os caras escreviam em jornal, você não tinha uma busca, você não tinha... Esses caras, eles tinham isso, a facilidade deles era infinitamente maior do que a nossa. Né? Nós temos mais fiscais da nossa. E sempre tem um leitor atento que diz, porra, de novo? Sempre tem um leitor, porque mesmo quando você usa uns truques assim, e como naquele velho mantra, e repete uma coisa. Sempre tem um leitor que diz, pô, tu tá abusando dessa... eu acho tem um leitor muito bom hoje, de imediato, né, que vai te corrigir. Não, a música é de Assis Valente, não é de Chico Buarque. Chico Buarque só canta. Assim, isso é uma alimentação diária, assim, que o cara tá te corrigindo, te melhorando muito. Eu acho que é engraçado que o Gregório e o Chico têm estilos muito opostos. Assim. Quando eu comecei a ler o Gregório, eu li as 4 primeiras crônicas e falei, cara, ele tá ferrado, porque as crônicas dele todas têm uma puta ideia por trás. Tipo, são um português dentro de uma piada com o americano e o francês dialogando entre si. É uma ideia de conto. O Chico tem um estilo que é tipo tic-tac espanhol, assim. Não precisa necessariamente fazer gol, porque eles estão passando a bola, tem uma fluência no diálogo, né, que é uma coisa que você não depende ali da ideia que você tem. É tão legal ouvir aquela voz. Para sobreviver à falta de assunto. Pois mas é maravilhoso, porque você ouve aquilo e você fala, Chico, não importa se você começou a falar do primeiro amor e vai acabar falando do Felipão, né? Você quer só ver aquilo fluir, se emociona no meio, chora no fim. E o Gregório é o contrário. O Gregório é uma coisa de... Acho que tem a ver com a dramaturgia, assim, né? São ideias que davam uma peça. Tem sempre um grande tema, né? Uma cena. Tem sempre um grande tema. Tem um grande tema. Mas aí tá... É jovem, tem vigor físico, tá? O cara arranca lá de trás, dribla e faz gol, entendeu? Aí o cronista velho fala, cara, passa a bola, corre... Quem corre a bola, né? Tá 1-0, segura mais o jogo. Não, mas imagina, não sugiro isso não, porque estão incríveis as crônicas. É bom de ver os dois. Eu fui escrever, voltando ao assunto, agora estou publicando o livro, estou unindo os temas e vi que também tem várias recorrentes. Eu fui falar várias crônicas, vários temas recorrentes. Estava falando com a Sofia, a editora, e falei, cara, você percebeu que tem vários temas redundantes? Não, recorrentes. Eu percebi, sem querer, eu troquei a palavra recorrente por redundante, e no fundo é toda uma questão de ponto de vista, né? Onde tem redundância, onde tem recorrência, é um limite, na verdade, depende da boa vontade do leitor. Gregório, comenta um pouco isso que eles falaram, esse estilo seu, que eles veem essa coisa até cinematográfica, essa coisa ligada até próxima do conto. Você nota isso também? Você percebe isso? Não, eu achei engraçado ele falar, eu não tinha percebido, mas realmente eu acho que tem uma coisa do Porta dos Fundos que me influencia. Que, na verdade, antes do teatro, que eu escrevia e improvisava no teatro, escrevia para teatro, e teatro tem a obrigação do tiro, porque uma piada que não funciona no teatro é uma vergonha que não tem igual. É algo traumatizante, como... Não sei, acho que não tem nada que eu consiga pensar como uma piada que não funciona no teatro. É algo... É um genocídio do seu ego, é bizarro. Então, tem outra coisa que não funciona, que se não funcionar na hora é muito constrangedor. Sim, também. Exatamente. É disso que eu estou falando. O carro, né? Carro, né? O carro, quando não... A ignição... Não, tá.
E então eu acho que vem um pouco disso, vem do trauma do teatro e do trauma do Porta dos Fundos também, que tem que ser um tiro, né? E no fundo é uma crônica o Porta dos Fundos também, é uma crônica audiovisual, né? Não deixa de ser. O audiovisual, aliás, volta e me rouba, né, da literatura os formatos. E eu acho que o Porta é um roubo do formato audiovisual, é um roubo audiovisual da crônica, porque tem a atualidade, tem o momento ali e tem uma obrigatoriedade de nocaute, né, de você ganhar o leitor por nocaute, como dizia o Cortázar. Então, acho que tem essa herança assim, do Porta e do teatro, uma obrigação de ganhar naqueles 2 minutos ali, uma fome de gol, como ele diz assim, mas que é também muito estressante, porque eu não... volta e meia eu não tenho tema e mando essa da mulher, sabe? Eu me deparo toda semana, agora não tem nenhuma na manga e não mandei ainda. Toda semana é um processo doloroso de ter que tirar alguma coisa e fica esquizofrênico também. Agora eu estou fazendo... O problema para mim até é esse. Estou fazendo o livro agora, o Puto Samba Farofa, e é esquizofrênico. Eu falo assim, caraca, não parece que é a mesma pessoa. Eu entrei numa crise pessoal quando eu li, não parece que é a mesma pessoa, não parece que eu sou a mesma pessoa, não parece que existe alguém, um interesse em público. Parece uma coletânea de pessoas com níveis diferentes de escolaridade, parece, é muito estranho. Você monta o livro, é muito doido. Não estou falando mal do livro, ele está ficando muito legal, gente. Não, de verdade, é uma salada com farofa, assim, é uma coisa muito, muito estranha. É previsto para novembro, Putz Samba Farofa, que vai reunir algumas crônicas publicadas na Folha, alguns roteiros e material inédito também, né? Você falou de influência cinematográfica, tem um pouco a ver com o seu pai, porque quem não sabe, o pai do Gregório, o Edgar, trabalha muito bem com vídeo, faz trabalhos maravilhosos com musicais lá no Rio de Janeiro e trabalha com imagens. Você acha que tem um pouco a ver essa influência, alguma coisa do seu pai também, não? Acho que deve ter, com certeza. Meu pai e minha mãe também, que é da música, tem uma ligação muito forte com música. E eu acho que, com certeza, influencia. Eu penso muito na música da fala e do estilo. E, não, você diz do cinematográfico. Acho que não tanto, porque meu pai entrou nessa há pouco tempo. Meu pai é um louco que cada ano ele muda de ramo. E agora, realmente, ele está nesse ramo, está arrasando. Ele faz uns vídeos incríveis. Mas antes, na minha vida, me influenciou mais até o lance dele com músicas. Vocês falaram dos leitores. O Prata tem uma história, naquela crônica famosa já, né, de ter assumido um narrador muito conservador e gerou uma série de críticas, muitas pesadas, assim. O leitor acredita muito no que vocês escrevem? Vocês têm que tomar, às vezes, até esse cuidado de saber o que ele vai levar tudo aquilo a sério ou não? Olha, eu tenho respondido muito a essa pergunta no último ano e cada vez eu respondo uma coisa diferente, porque eu não sei muito o que pensar sobre isso. É uma situação que me traz várias questões. Era uma crônica, né, em que eu fazia um narrador de extrema-direita, mais do que extrema-direita, ele era racista, homofóbico, ele era tipo um serial killer, assim, das opiniões. E o problema não foi que gerou uma série de críticas, foi que gerou uma série de elogios de pessoas achando que é isso mesmo, que tem que matar essas bichas, esses maconheiros, esses pretos, esses pobres, entendeu? E aí esse país vai para frente. E esse foi o meu choque, foi das pessoas que elogiaram. Eu não queria causar esse tipo de confusão, eu queria causar outro tipo de confusão. Eu queria que as pessoas que se identificassem com aquele pensamento percebessem que eu estava ridicularizando aquele pensamento, percebessem o quão ridículo era aquele pensamento e ficassem putas comigo. Isso eu queria. E eu não queria que pessoas achassem que eu era a favor daquelas ideias e gostassem de mim ou não gostassem de mim. Agora, esse é o risco que você tem quando você publica ficção, né? O problema é que, como você publica ficção em jornal, as pessoas acham que qualquer coisa que saiu no jornal, tirando os quadrinhos, né? No quadrinho ela não vai olhar e falar, até parece que o Laerte está voando. Essa catraca tem uma cabeça? Imagina se catraca tem cabeça. Você não corre o risco nesse quadrinho. Tirando os quadrinhos, a pessoa leva muito a sério. E é ficção. Eu sempre levanto essa bandeira para a crônica. Crônica é ficção. E quando você lê ficção, você tem que entender que o narrador não é a pessoa, né?
Você não tem esse tipo de problema. Machado de Assis não foi processado por escrever um livro que era narrado por um morto, e morto não pode escrever porque morto está morto. Não houve esse problema na época. Mas a crônica ainda confunde. E eu acho... Eu não acho essa confusão boa. Às vezes eu acho boa, mas nesse caso não achei nada boa, achei ruim. Vocês tiveram alguma experiência parecida, assim, com um retorno? Eu tenho muito no futebol, na crônica de futebol. Ela é... Assim, eu escrevi em tudo que é editoria em jornal, mas quando você escreve sobre futebol, a reação é muito passional, é muito de pegar na esquina mesmo, sabe? É muito pesada. E eu sempre tive um problema muito grande no início de um personagem que eu coloquei nas crônicas, que era o Corvo Edgar, que eu tenho usado cada vez menos assim, que é o secador dos times grandes e tal, que é baseado no Corvo lá de Edgar Allan Poe e tal, está sempre dizendo nunca mais vai ser campeão, nunca mais não sei o quê, nunca mais não sei o quê. E foi, mesmo eu tendo feito as primeiras crônicas bem didáticas, ninguém não queria saber, queria saber de me pegar mesmo, porque achava que... O Corvo, ele nasceu para secar os times mais fortes na época. E o Corvo nasceu no auge do São Paulo Futebol Clube. Então, até hoje, São Paulino tem uma bronca enorme e não entende essa ironia, assim, porque... E principalmente aquele leitor... Tem também muito leitor sei lá, o leitor de Antônio que já leu aquela crônica, se ele pegou o espírito paulistano lá, ele já, que eu vou me cuidar para não ler daquele jeito, porque se o cara lê constantemente, ele é um leitor. Se ele vem de paraquedas, ele é uma só, e não entende algumas coisas. Eu repito, na crônica amorosa, lírica, eu repito um personagem que também foi muito incompreendido, que era o macho Jurubeba. Todas as feministas do mundo viram, porra, que cara machista, filho da puta. E o macho Jurubeba é apenas, sei lá, um tio meu lá do sertão ainda, que representa aquele macho com todos os defeitos de fábrica, com o machismo mais medieval possível. Tem essas duas incompreensões com esses dois personagens, mas principalmente do leitor que... Alguém mandou numa corrente o texto e ele caiu ali de última hora. O leitor já que está mais habituado, ele já resolveu parcialmente essa ironia, graças a Deus. Também já sofri algumas vezes também de não entender uma coisa básica, de ver que o leitor não entendeu uma coisa básica, que é o autor não é o eu lírico, né? Uma coisa que você aprende sei lá, na quinta série, assim, a diferença entre o autor, você não pode falar, o autor acha que você tem que entender que aquilo é uma obra de ficção, seja qual for o formato, crônica ou romance, ou seja qual for, é uma pessoa ali que está sendo inventada junto com a narrativa, você está inventando um ser humano que acha essas coisas. Tem um amigo francês que adorou Tropa de Elite 1. E eu, na época, eu fiquei chocado. Falei, porra, você gostou desse filme? É fascista, eu estava vendo... Esse filme tem uma moral completamente, né, a favor da tortura policial. E ele falou, desculpa, não, claro que não. Ele está rindo, o autor está criticando isso. O diretor, é óbvio que aquele cara não é o herói. Aí eu fui vendo, claro, eu vi num cinema no Brasil em que as pessoas aplaudiram o cara. E que ele virou um herói. Capitão Nascimento virou um objeto de idolatria da retidão policial. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente, no Brasil, de modo geral, não está acostumado a distanciar mesmo na ficção. A gente ainda está num lugar da ficção que... Porque a ironia, ela cobra um esforço, né? A ironia tanto humorística quanto a ironia narrativa, como talvez seja o caso do Tropa de Elite 1, não sei exatamente, mas tem muita essa ironia no cinema, que é o Taxi Driver. Aquele cara não é um herói, não é para você bater palma para ele no final. Claro que ele é um tipo de herói, mas não aquilo ali não é uma propaganda de você fazer a limpeza nas ruas, matando gente. Taxi Driver. Então, de modo geral, a gente está mal treinado, quase assim, a se distanciar e a fazer um esforço, porque a leitura é sempre um processo investigativo, né? Tem que ser um processo investigativo de quem é essa pessoa, o que ele está... ela exige essa investigação, não só no romance policial, tudo na crônica, tudo, assim, envolve uma investigação de o que ele está querendo dizer aqui, além das palavras. E não é só... E a ironia te pede muito essa investigação. Se a gente não faz essa investigação, enfim, o processo de leitura é muito bobo, é muito burro, né? Mas, infelizmente... Eu acho que é muito comum essa leitura sem investigação, assim. No caso do cinema, acho que tem muito a coisa... A gente é muito educado, desde o faroeste, minha geração, por exemplo, de você não tem essa ironia. Se o cara é o personagem principal, ele é herói. Ele é heroizado naturalmente. Ele é o artista e o bandido. Então, ele tem essa confusão também na cabeça E, às vezes, também, no texto, assim, quando a pessoa até entende a sua piada, mas acha que uma piada é necessariamente um abaixo-assinado contra um assunto.
Então eu vou lá e faço uma piada, falo assim, aquela coisa do cara que levanta a bandeira, sei lá, qualquer bandeira, o cara que você está lá e ele fala que contra a guitarra elétrica é a favor do jongo da serrinha. Você faz uma piada com o jongo da serrinha. E aí você recebe um e-mail de um cara falando assim, então você acha que deve acabar com o jongo da serrinha? Eu falo, não, eu não acho que deve acabar com o jongo da serrinha. Eu estou fazendo uma piada com um personagem que representa um estereótipo. Rir de um assunto não significa falar prende, arrebenta e manda para a fogueira. Você pode rir de um assunto, às vezes, até para trazer um assunto que é estranho de você, mais para perto de você. Né? O riso não é necessariamente a degola, né? Embora possa ser também, dependendo de como você ri. Essa relação com o leitor, vocês falaram, e é verdade, está super em cima. Tudo que vocês falam, escrevem, se vocês mesmos não colocam nas redes sociais, alguém acaba colocando. Então, vocês estão sempre muito sob avaliação. Como é que é essa relação? Vocês procuram manter uma distância até para acompanhar? É proveitosa muitas vezes? Como funciona isso? Eu acho que tem que manter uma distância, sim. É muito legal você ter a resposta do público, da plateia, mas tem que ter, na minha opinião, pelo menos, alguma... Assim, se você começar a se importar com isso, você vai ficar louco. Né? Porque a internet é como se você botasse um microfone na casa de cada uma das pessoas que está te lendo. Né? E esse microfone, você não quer saber o que todas as pessoas estão pensando. Essa é a verdade. Porque é informação demais, e se você começar a levar isso em conta, vai ser um processo esquizofrenizante, com certeza. No começo dessa história, eu tive uma experiência muito dura, assim, naquele site No Mínimo. Eu escrevia uma crônica de São Paulo e o Chico Vargas escrevia uma crônica do Rio. Ele fazia uma coisa chamada Ponte Aérea, com um assunto diário de Rio e São Paulo. E eu acho que o leitor estava também... a gente não era acostumado, como os velhos jornalistas, a receber essa resposta imediata e essa porrada dura e etc. O que máximo que chegava era uma carta de Pindamonhangaba, 15 dias depois de você ter cometido um erro na reportagem. Assim. Era muito longe, sabe? Era muito longe a coisa. O jornalista era muito folgado, a gente era muito folgado como jornalista, de contestação zero ou mínima, contestação muito pequena para tudo. Isso nesse sentido, eu acho genial hoje de um bando de leitores malucos poderem destruir uma capa de revista, contestar, em meia hora eles derrubam aquela tese da revista. Naquela guerra maluca. Mas no começo, eu chegava a dias que eu não lia os comentários, a gente tinha que mediar os comentários, eu não lia para poder voltar a escrever. Porque eram tão duros, assim, porrada mesmo, cara que entra na tua casa e te bate ali, que eu evitava. Hoje não dói mais tanto, assim, mesmo quando assim, que é aquela esculhambação mais pesada, eu já digo, não, o cara tem direito de entrar aqui e dizer uma merda mesmo. E aí ele diz e vai embora, joga uma pedra e vai embora, entendeu? Hoje eu consigo, isso não me bloqueia mais, mas no começo era terrível, até por conta não havia cultura nenhuma de você receber uma resposta e uma porrada já com algo parecido com essa má educação de hoje. Só que a gente foi se acostumando a essa história. E acho que tem um outro grande perigo das redes sociais, é que as redes sociais não têm valor estatístico. A sua timeline é o seu umbigo refletido. Então, outro dia uma pessoa me falou, está todo mundo falando que foi a Dilma que matou o Eduardo Campos. Eu falei, quem está falando? Todo mundo no Facebook, todo mundo. Eu falei, cara, todo mundo são as pessoas que você adicionou no Facebook. Então, você pode falar todo mundo falando que os Estados Unidos vão invadir o Brasil amanhã, ou todo mundo falando que a Dilma vai invadir o Paraguai, sei lá, você pode ter as coisas mais disparatadas, porque é a sua timeline. Então, você tem lá aquelas pessoas que reagem de tal maneira. E você tem os e-mails que chegam também, mas isso não tem valor estatístico. Isso, se você escreve uma coisa sobre parto natural, parto humanizado, por exemplo, você vai receber um monte de e-mails de pessoas muito ligadas a esse assunto. Isso representa só as pessoas ligadas a esse assunto. Isso não é um recorte da sociedade brasileira em relação ao parto, entendeu? Então, é muito perigoso você ficar jogando para essa torcida, porque é uma torcida muito irreal. E aí você começa a escrever coisas ou para agradar, ou o que é mais comum e mais perigoso, para irritar essa torcida. Então, você começa a fazer um personagem meio contra esse nichozinho, e aí, quando você vai ver, você está louco. E é o que a gente tem hoje, né? Muitos blogueiros vivendo disso. Exatamente. Do leitor que o odeia.
e que dá uma audiência tremenda e vive os blogs de política normalmente são dessa linha hoje em dia. O Prata até falou isso outro dia, a gente estava num outro papo em que ele falou um negócio que é muito fácil, né? Você ser odiado. Ser odiado é facílimo, né? Você fala um racismo, mistura com um pouco de homofobia, faz uma receita simplíssima. E você vai ser odiado, vai ser xingado, e é bom lembrar que isso não faz você uma pessoa melhor. Talvez não faça você uma pessoa pior ser xingado, mas não faz você uma pessoa melhor também. E a pessoa acha, ela fala assim, não, eu toquei num ponto porque a crônica fez barulho. Cara, você falou que mulher é burra. Você não tocou num ponto. Ponto nenhum, né? Ponto nenhum, é muito fácil, entendeu? Não é provocação nenhuma. Eu falei mal dos gordos. Aí um monte de gordo ficou puto. Eu falei, não, eu toquei num ponto tenso da sociedade, porque fez muito barulho. Não foi nada, você entendeu? Você cuspiu em um monte de gente. E aí essas pessoas em que você cuspiu ficaram bravas. Isso é basicamente o que minha filha de 1 ano e 2 meses está começando a aprender a fazer, sabe? Ela pega o controle remoto da televisão e olha do tipo, vou jogar no chão. Aí a gente fala, não. E ela fica feliz, porque a gente sabe que... Ela sabe que a gente está dando atenção para ela porque ela vai quebrar o controle remoto da televisão. Então, um monte de gente escrevendo em grandes meios de comunicação, quebrando o controle remoto da televisão, que nem minha filha de 1 ano. Assim. Tem uma coisa que é super fácil, desculpa, e gera uma viralização imediata, que é o contra tudo que está aí. É uma moda também, acho que do blogueiro. Sou contra tudo que está aí, sou contra... e aí você vai ver, e é contra o quê e por quê? Mas é porque é muito viralizante essa coisa contra, de alguma maneira. Gera uma identificação imediata, porque é muito mais fácil ser, por exemplo, contra a corrupção. Fico meio puto com isso, passeata contra a corrupção. É tão idiota, porque não existe ninguém a favor. Então não faz sentido você ser contra a corrupção, sabe? Então tá lá o Renan Calheiros na frente da passeata contra a corrupção. De alguma maneira é bom para todo mundo a passeata contra a corrupção. E eu acho isso uma merda também. Então, de alguma maneira também, você buscar as causas da maioria, as causas que mobilizam todo mundo, também é uma roubada. Assim como você ir contra as causas que mobilizam todo mundo, você querer essa aprovação. Tipo, aqui que todo mundo vai concordar, né? O que aquela coisa Homer Simpson, lembra? Como é que o Homer Simpson dizia? Nunca diga nada, a não ser que tenha certeza que todo mundo pensa o mesmo, Marty. Ele sempre diz assim. E tem um pouco, às vezes, essa regra do blogueiro também é ruim, né? Enfim, a gente fica nesse lugar que eu acho que a melhor coisa é você tentar ter uma bússola interna, seja ela qual for, né? Desculpa, eu estou me sentindo falando muito, mas é que eu tenho opiniões a respeito. É que assim, as mídias sociais transformaram a opinião numa commodity, né, numa mercadoria. Então, é uma batalha de opiniões. Quem tiver opinião mais valiosa naquele momento ganha as pessoas compram as ações dessa pessoa, né? As pessoas seguem e dão likes nessa pessoa. E é uma coisa meio de oferta e procura. A opinião mais diferentinha sobre um assunto vai ter mais atração no mercado das ideias. Só que a opinião mais diferentinha nos assuntos geralmente não é a melhor opinião. Na maioria dos casos, a melhor opinião é uma coisa de uma sensatez tediosa, entendeu? Devemos espancar homossexuais? Não. Por quê? Porque é errado. Isso não é uma ideia moderninha, não é uma ideia vanguardista, não é uma ideia descolada, é só uma ideia básica. Aí um cara fala assim, mas ficam todos falando mal de quem bate em homossexual e ninguém fala em quem bate em não sei quem. Entendeu? Então ficam todos defendendo os homossexuais e deixam a periferia solta. E aí vai todo mundo a favor das pessoas que batem os homossexuais, porque, teoricamente, é mais bacana você defender esse ponto. E fica essa batalhinha, esse videogame de opiniões, assim, e é perigosíssimo isso, porque as ideias começam a ficar muito loucas e começam a surgir blogueiros com ideias muito disparatadas que querem só aparecer por conta das ideias deles. As pessoas seguem. Enfim, eu acredito nas ideias, assim. Eu acho que do outro lado das ideias tem cadáveres, assim, entendeu? Tem nascimentos, assim. As ideias mexem com o mundo, né? Começa hoje a falar que esses judeus aí talvez não deviam pagar os mesmos impostos que a gente, daqui a 10 anos 6 milhões morreram. Então acho perigoso esse campeonatinho de ideia. Pegando um carona um pouco disso. Essa é a minha ideia, descoladinha. O Gregório falou desses assuntos que tem uma opinião formada até pela maioria. Fica difícil, por exemplo, falar de política, por exemplo. É um assunto complicado para tratar, porque ou a pessoa é favorável, ela é fervorosa, defensora de algum partido, de alguma personalidade, ou, como muita gente, tem uma descrença geral em política, então é um assunto que você só pode, na verdade, tirar sarro, na maioria das vezes. Seria isso?
A política hoje em dia, acho que sempre foi, né? Com certeza, um vespeiro, mas hoje em dia está especialmente polarizado, eu acho. Especialmente, quando eu digo isso, eu estou pensando exatamente PT e anti-PT, porque tem algumas coisas nas quais você é obrigado a se posicionar. Por exemplo, fala da Dilma, se eu falo presidente, eu sou xingado pelos petistas. Se eu falo presidenta, eu sou xingado pelo outro lado. E não tem uma outra opção, presidente, não tem. A língua portuguesa está me obrigando a me partidarizar, a assumir uma posição quanto a isso. E é uma cagada. E eu escolhi presidenta, sobretudo por uma questão, porque ela acha que é presidenta e ela é a primeira presidenta, então vamos segui-la nesse aspecto, pelo menos. Então, mas eu sou xingado toda vez. Tentando se esconder, mas o presidenta deixa claro. Quer dizer, tem vários comentários assim. A pessoa acha que descobriu por trás ali. Então, o Fla-Flu é nítido, assim, é nítido e você apanha dos dois jeitos. Você não tem como não apanhar, na minha experiência, pelo menos. Esse momento é complicadíssimo para escrever qualquer coisa, né? Vão partidarizar qualquer assunto. Sei lá, você escreveu essa última crônica, tinha aborto e não sei o quê, não sei o quê. Isso não tem nada a ver com PT e PSDB e nada. Nada. Tem a ver com o eleitor conservador e com os partidos buscando esse eleitor conservador. E podia ser na Alemanha em 45, podia ser no Getúlio, podia ser... Mas escreve nesse momento, vai ser... Nesse momento... Ou vai ter aplauso do nego achando que tu está assumindo um voto por um lado, não sabe? Por exemplo, a crônica de ontem... E a leitura boa e fica difícil, fica complicado escrever sobre... Um monte de gente ficou falando de esquerdalha, petralha, xingando, assim, colocando a crônica à esquerda, sendo que a pauta do aborto não deveria ser uma pauta da esquerda, inclusive no Brasil não é assim, da esquerda que está no poder, não é, certamente. Sim. Então, de alguma maneira, essa questão não tem a ver com esquerda e direita, não poderia ter, né? Poderia não ter, é isso que eu quero dizer, mas cai, no Brasil de hoje em dia cai. Você falar, você está tomando um partido PT ou não PT. Então, é triste isso, que não era para ter, era para ter pautas que fossem humanas, mas não tem essas pautas humanas, elas vão descambar para alguma polarização aí. Concordo. Voltou o velho adjetivo que estava em desuso, comunista, né, cara? Que eu acho genial. Não, tem uns que não falam, inclusive, não só comunista, como ameaça comunista. Ameaça comunista. Tem vários blogueiros que falam de ameaça comunista e falam de subversivos. Nossa Senhora. Os subversivos, juro. Como teve com Sarney, né, cara? MDB. Pratinha. O quê? Política. Não, eu concordo com eles, eu concordo. E eu acho também que, por outro lado, você também tem que poder falar bem quando você acha que fala bem. Porque também tem uma posição meio vaselina, que não é absolutamente nenhum deles, mas que é assim, eu sou contra todo mundo. Eu não vou falar nunca bem de ninguém, eu vou ficar neutro aqui, protegido. Eu acho que tem que, cara, você gosta de um negócio de alguém que fez um negócio bem, fala bem. Você não gosta de um negócio, você fala mal, entendeu? Isso, de acordo com a sua consciência ali. Acho que dá tempo a gente abrir umas perguntas para a plateia. Tem já alguém querendo já começar? Aqui na frente. Tem microfone, não? Tudo bom? Meu nome é Lucas. Eu queria perguntar para o Gregório, que na questão sobre as cartas na manga, se você já roteirizou algumas das suas crônicas, por falta ideia para vídeos do Porta, ou se você já transformou alguns roteiros em crônicas também. Já, mas não conta para ninguém. Faço isso toda semana. Algumas vezes eu dou uma mudadinha em vídeos que já foram filmados. Outros são vídeos que não foram aprovados no Porta dos Fundos, porque lá no Porta a gente tem que escrever, por semana eu escrevo três vídeos por semana, mas a gente aprova, nós somos 4 roteiristas, e a gente aprova uns 3, porque a gente tem que filmar 3 por semana, então a gente joga fora 3/4, né? Eu fiz as contas, 3/4. E então tem muita coisa que volta para mim, e volta e meia eu uso. E algumas coisas da Folha também eu reutilizo no Porta, porque é um outro público, eu acho, assim. E filmado, volta e meia muda. Às vezes eu reutilizo, começo a dialogar
uma crônica e ela fica totalmente diferente também. No livro tem algumas vezes tem a crônica e do lado tem o do porta, como ficou, que é uma coisa nova, às vezes que foi por outro caminho. Tinha uma pergunta aqui na frente. Eu quero saber se rola, chega a rolar advogado, porque vocês estão falando, né? Vocês estavam falando aí do que pode e o que não pode. Eu acho que nós estamos vendo um momento chato. Tudo é politicamente incorreto. E vocês três, às vezes, são bem ácidos, assim. Eu leio os três e eu adoro. E eu quero saber se rola, já rolou com vocês advogado, processo, esse tipo de coisa, ou fica só na questão da ameaça, do cara chato, do eu não gostei do que você escreveu? Não, rola muito processo, assim. Quer dizer, rola mais na reportagem, mas como cronista eu fui muito processado no futebol. Sei lá, falei Algum a crônica erótica sobre aquela história do Luxemburgo com a manicure. Pô, processo no outro dia. Tava lá eu e Luxemburgo na vara de não sei onde. Tinha que ser na vara, né? Então, no futebol, eu sou, mesmo como cronista, porque eu fui muito processado como repórter, que é comum, isso é comum. Normalmente, o Maluf, esses 200 mil processos, o Maluf esperto, era o único que não processava o dono do jornal, porque quando você processa o dono do jornal e o jornalista, que é o que deve ser feito, principalmente quando tem chamado na primeira página, eu adorava quando era processado junto com o Otávio ou com o André Mesquita, lá no Estadão, porque você tem um puta advogado para te defender depois. Porque o caso envolve... E quando é só você, manda um estagiário. E numa dessas eu fui condenado a trabalhar no Diário Popular e fui condenado como cronista também. Eu era cronista diário, escrevia, não, menos no sábado, escrevia todo dia e fiz uma crônica lá sobre a MST e a polícia, num episódio que rasparam a cabeça dos caras do MST, prenderam do Carandiru, foi uma coisa bem, bem pesada. E o dono do jornal não foi processado. O comandante da polícia processou só a mim. Puta, aí eles cresceram lá e então não botaram o cara certo para defender. Quando eu vi, estava condenado, cara, em primeira instância. Não podia comprar uma geladeira, nem alugar uma casa. E depois foi revertido, mas no STJ. Você teve que ir para Brasília, porque aí se ligaram, aí virou uma casa de sindicato de jornalismo, união, não sei o quê, de defesa de jornalistas, etc. Aí teve uma salvação. E viram que era um absurdo. Porque era processado por nada, não tinha nada de... Não era nem chamando ladrão, não era nada. Era a polícia se sentiu ofendida, aí a corporação começou a mandar se manifestar junto ao comandante e resolveram pegar um promotor ali que gostava da polícia e, como eu vi, estava processado. Então tem essas complicações. Mas nunca me arrependo, não. Mas gostava muito de ser processado com o dono. Eu estou sendo processado atualmente, mas meus advogados falaram para eu não falar sobre o assunto, então eu não posso... Mas eu fui processado a primeira vez, foi glorioso, porque eu fui processado por uma empresa que produz Chester, que você vira uma crônica que Chester não existia, o Chester vivo, ninguém nunca tinha visto, que era um peito de peru criado diretamente com fios e tubos e líquidos e hormônios, só uma gelatina assim que ia crescendo. E eu fui processado por uma dessas grandes empresas que fazem Chester, que produzem essa grande gelatina ligada a tubos. Mas aí a revista me defendeu, eu acho que eu não fui preso. Acho que eu devo ter ganhado. E essa segunda tá rolando e se tudo der certo, da próxima vez eu falo sobre o assunto. A sogra? A soja não, a soja nunca me processou, felizmente. Ah, porque eu falava que a soja não existia, não era isso? Poxa, a leitora é das antigas. Pombas também. Ih, olha, tá levantando a ficha aí. Filhote de pombo. Alguma pergunta aí? Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber dos três, como que vocês escolhem os temas para as crônicas? Arduamente, né? Arduamente. Eu acho que é isso, que não tem tema. Eu acho que precisa de tempo para trabalhar o tema. Eu fico olhando em volta, eu sento, geralmente você vê sem tema, anoto umas coisas durante a semana no celular, eu olho, mas se eu não tenho tema e
escolho olho em volta e começo a falar sobre o vaso, tenho tempo para trabalhar, vem a história. Porque uma crônica é uma sucessão de temas, né? Muitas vezes a pessoa acha que o tema já é a crônica pronta. O tema é um começo, o tema é um fio que você vai começar a puxar para ver onde vai dar. Às vezes, quando você termina, não tem nada a ver com aquela sua ideia inicial. Você escreveu uma outra coisa. Então, acho que você precisa desse começo e de tempo para fazer. O Antônio. Oi. Houve um documentário chamado O Riso dos Outros, no qual você fez alguns depoimentos. E aí sobre essa questão do politicamente incorreto, né? Que se diz que muitos comediantes hoje em dia eles tratam do politicamente incorreto e eles fazem politicamente correto e batem no peito porque fazem, só que na verdade esse politicamente incorreto não passa de um monte de piadas oprimindo minorias, né? Que elas continuam oprimindo minorias. E aí você falou sobre essa questão, tipo, não é nada realmente transgressor, né? Acho que você usou até essa palavra. Fala um pouco sobre isso para a gente, por favor. Eu acho muito isso, assim, você falou da patrulha, né? Eu acho que se a gente tiver que escolher entre um mundo em que o racismo corre solto e que a patrulha aparece, eu sou do lado da patrulha, né? É claro que a patrulha comete excessos, mas eu acho que é muito bem-vindo esse controle da sociedade, né? Assim, que as pessoas... Hoje em dia, se você faz uma piada racista, vai cair gente em cima de você. Se você faz uma piada homofóbica, vai cair gente em cima de você. E é bom que caia, né? Porque são piadas que não assim, o cara de stand-up que faz uma piada racista e quer falar que ele é politicamente incorreto, ele está querendo falar que ele é moderno. Ele não é moderno num país que passou 3/5 da sua história vendendo e comprando negros. Isso não é moderno. Isso é a primeira coisa que se fez no Brasil. Primeiro cortaram as árvores, depois começaram a trazer os negros. Então, eu acho que a correção política é uma coisa bem-vinda. É claro que tem excessos também. Claro que tem um lado que acha que se o cara fez uma piada homofóbica, uma piada racista, ele tem que ser preso. Eu não acho que ele tem que ser preso. Não acho que ele tem que ir para a cadeia porque fez uma piada racista ou homofóbica. Mas eu acho que ele tem que ser seriamente constrangido. Assim, ele tem que saber que aquilo não é uma coisa tolerável numa sociedade que pretende fazer com que as pessoas tenham direitos iguais e tal. Enfim, eu acho isso. É uma coisa delicada, né? Esse limite é muito tênue, né? Mas tem de ser um humor normalmente muito pobre, o humor, assim, aquele humor quase 100% incorreto. Ele é o humor do rádio de 40, 50, ele é muito pobre, ele vai nos mesmos temas. Você tem uma pobreza de repertório, né? Você só sabe fazer rir com negro, com viado, com não sei o quê. Sabe, é muito pequeno. Ou com a corrupção, aquela coisa bem genérica. Contra a corrupção de Brasília. Poxa. Então, eu acho que normalmente é muito pobre quando só tem esse cardápio assim que não é sutil em nada, não sabe sair daqueles 4, 5 temas do Costinha, sabe? Os caras estão na idade do Costinha, que eu adorava quando botava aquela língua para fora, quando dizia "tais brincando", quando via uma mulher bonita e tal. Mas estão esses mesmos temas, você repetir isso, eu acho que não é transgressão, não é nada, né? Está aqui um exemplo, né, ao nosso lado, aqui, de que você pode fazer humor com tudo. O problema não é o tema, né? O primeiro vídeo do Porta dos Fundos que eu vi era a primeira reunião da Ku Klux Klan. Cara, tem tema mais perigoso. Eu comecei a ver falando, cara, vai dar merda. Como é que eles vão sair dessa? Eu já falei, vai ser o Rafinha Bastos vindo de sola, assim. E foi tão surpreendentemente bom a hora que eu vi que eles estavam fazendo uma piada sobre racismo, contra o racismo, né? Enfim, você pode falar disso melhor que... Né? Pô, que bom que você gostou. Eu acho que é exatamente isso. Assim, eu acho que não tem temas proibidos. Eu acho que o contrário até. Os temas proibidos são os mais sedutores. O que tem são abordagens indelicadas para temas, não é? Abordagens sem humanidade, assim, né? Eu acho que você tem que ter afeto quase na abordagem. Você vai falar de racismo, você tem que saber que essa é uma questão atual que existe. Você não está rindo, sabe, de uma questão medieval. É atual. Quando as pessoas, me incomoda um pouco esse discurso saudosista no humor de antigamente é que era bom, que podia fazer piada com crioulo.
calma aí, é sempre um branco que está falando isso, para começar. Nunca é um negro que tem saudade de piada com o negro. E depois, eu acho que esse é um processo que veio junto com o processo do racismo que está acontecendo no humor. Não é um processo de patrulha, é um processo de civilização, é um processo civilizatório do humor, de dizer assim, opa, calma aí, vamos rir de todo mundo, não vamos rir sempre das mesmas pessoas, e vem junto com, vamos dar lugar nas universidades para todo mundo, vamos ter a representação no Congresso para todo mundo. Para mim, vem junto, faz parte do mesmo processo civilizatório que está acontecendo nesse país tarde demais. Então, as pessoas falam com saudade de piada racista, eu só acho triste, só isso, porque não é, acho que se a gente fosse um pouquinho mais, né, civilizado e atento para o outro, a gente veria que não é para ter saudade, porque o outro não tem saudade. Aqui embaixo, pergunta aqui. Gregório, que a crônica é um texto mais cômico, e eu queria saber, para você, a poesia seria um balanço, um texto mais sério, diferente da crônica que você faz? Eu queria saber como é para você. Eu não acho que tenha a ver com seriedade. Eu entendo a sua pergunta, porque realmente tem uma diferença, com certeza, entre a poesia e a crônica, mas eu não acho que esteja na seriedade. Eu acho que a crônica, assim como o vídeo do Porta, ela tem, sim, uma acidez maior, um poder argumentativo, ela esconde mais ideias, eu acho, ou deixa ver mais ideias, enquanto a poesia ela não tem necessariamente essa obrigação, talvez. Não sei, eu nunca pensei muito sobre isso, mas o próprio Miguel Conde, estava na Flip, ele deu uma definição boa, falou que parecia que eu fazia poesia sobre o que eu amo e humor sobre o que eu odeio. E talvez tenha um pouco a ver com isso. Assim. Em geral, os objetos de crônica são mais cheios de revolta, assim, e logo de argumentação, são um pouco mais, até o contrário, você falou, mais sérios. E a poesia seriam mais epifanias amorosas, coisas que eu amo de modo geral. Mas também pode ser o contrário. Então, desculpa, tá meio baiano, né? Todo respeito, eu acho que tem uma coisa, tem uma equivalência, porque eu acho muito legal. Em geral é isso, o jornal é um lugar mais sério, assim, a poesia fala de amor, é o clássico, né? A poesia fala de amor e o humor fala de escrotidão, assim, com perdão da palavra. O humor é escroto e a poesia é fofa. E eu acho que é muito bom também trazer um pouco de fofura, com perdão do termo, que o Prato odeia, trazer um pouco de fofura para o humor e um pouco de escrotidão para a poesia. Enfim, acho que as coisas combinam bem, dialogam bem, ou não. Não é que eu odeio, é o cara baixinho, como eu, aposto que era chamado de fofo pelas meninas se ele queria pegar da quinta série ao primeiro colegial, agora vem usar o termo fofo como se ele não tivesse nenhuma carga pejorativa. É o peso das palavras, cara. Eu quero te pegar, cara. Vou te processar, cara. Vou te processar, cara. Eu e outros fofos, tá ferrado. Ali em cima, por favor. Oi. Vocês falaram antes sobre essa questão de que, às vezes, o público leitor de vocês não entende que vocês estão fazendo ficção, né? Que aquilo está sendo uma ironia. A gente vê que o Brasil é um país que ainda é pouco leitor. E, na minha opinião, esse leitor que está aí hoje, que está na massa, nas redes sociais, também é um leitor que, às vezes, tem um nicho, né, que é um leitor que lê, por exemplo, jornal, lê revista, mas não lê literatura. Eu queria saber se vocês percebem, nos e-mails de críticas que vocês recebem, esse nicho de leitores, assim, que não tem a referência, que, por exemplo, não entende o Corvo do Chico, porque ele não tem a referência da literatura. Isso é perceptível nas críticas que vocês recebem? Eu acho que também acontece a gente errar mesmo, assim. Às vezes eu me pego um texto meio ou não, meio barroco, assim, e períodos muito longos e não sei o quê, e que muitas vezes já entra, principalmente uma molecada mais nova, e diz assim, porra, não entendi nada, não sei o quê. Tenta de novo, vai. E isso já me fez pensar em várias horas de eu estar sendo numa viagem muito maluca, de achar que basta, que às vezes eu acredito muito que basta o ritmo
e as que não precisam do tema. E para aquele leitor que é, como você falou, leitor que vem ali jogado do jornal ou dos outros sites, ou das polêmicas das redes sociais, talvez eles sintam a falta de um tema mesmo, de uma tese. O leitor hoje ama teses porque ele quer levar o debate depois para os comentários e quebrar o pau lá com a turma dele do Facebook ou do Twitter. O leitor de hoje é um leitor muito viciado em tese. Aí, quando eu estou só na viagem maluca, cai muito esse pessoal reclamando, e que às vezes me faz pensar que eu exagerei mesmo na história, sabe? Mas o grave nisso tudo, que aí é nosso velho sistema de educação, eu acho que temos uma crise sem limite de interpretação de texto. É gigante, né? E não entender o que foi dito ali mesmo. A velha interpretação de texto, que é talvez seja a coisa mais importante da vida, né? Porque isso vale para uma frase que a namorada disse, se você não compreender também, pode dar a maior merda, né? Então, a interpretação de texto não é só a letra ali fria escrita. Então, acho que o grave é isso, a interpretação de texto, que a gente é mal formado. Nós somos mal formados nesse sentido. Mocinha ali em cima. Oi. Eu queria perguntar para você, Chico, tem muitas das suas crônicas envolvem o universo feminino, de falar da mulher. Às vezes, como você falou, as feministas podem pegar por um ponto, mas eu queria saber, assim, se você não acha que falta também na crônica diária um lado feminino, assim, mulheres falando sobre assuntos que têm a ver, porque a maioria dos cronistas que eu vejo são homens falando até sobre as mulheres, mas... Não, mas tem muito boas cronistas. Nina Lemos, Clara Verbuck agora. Quando eu falo de feminista, é só porque elas são feministas. Assim, não tem nenhuma coisa assim. É porque elas reclamam porque elas estão nessa fiscalização que o Antônio falou. Elas estão... reclamam, por exemplo, que essa minha coisa de colocar a mulher lá num pedestal, não sei o quê, que isso é um puta machismo. E eu até reconheço que é um pouco mesmo. Talvez um machismo muito da minha geração de... esse endeusamento da mulher. Elas preferiam o jogo rasteiro ali, cada um no seu canto, sem essa samba exaltação. Mas aí eu vou perder 90% do meu assunto. Só se rolar uma indenização de uma entidade qualquer. Mas, e muitas vezes também elas têm razão, sabe? Tem coisa que outro dia uma fez uma análise de que eu usava muito diminutivo, que isso era a forma mais escrota de dominação, porque eu ia com aquele carinhozinho na fala, e aquilo eu estava envolvendo, e aquilo... Ela fez uma leitura semântica louca, e aí eu fui dar uma olhada nas minhas crônicas, assim, peguei ali no depósito ali de crônicas velhas, e vi que tem no futebol, tem tudo, que é muito mais eu acho que é muito mais do lugar que eu vim, a gente fala muito em coisinha pequenininha, a gente fala muito diminutivo, e não tinha, eu creio que não seja nada da dominação que ela estava falando, porque tinha para todos os assuntos, tinha tudo que era, não tinha só para homem e mulher. Então, mas isso enriquece esse tipo de crônica. Mas leia essas meninas que eu falei, elas são apenas 2 exemplos, mas talvez 2 exemplos. A Nina mais leve e mais cronista de costumes ali, do que rola. Hoje a Clara está num radicalismo, uma transformação, inclusive no texto dela como ficcionista, como tudo, porque ela pegou a questão do feminismo para valer. Assim, ela está na hora de... Então lá você vai ter boas coisas. E, por outro lado, também tem 2 cronistas que eu acho interessantes, que sempre estão nos mais lidas da Folha, da online, que é a Marilis Pereira Jorge e a Tati Bernardi. E a Tati também. Que é muito interessante, porque são opostas a Nina e a Clara. Porque elas fazem uma narrativa feminina que não é feminista. E levam muita porrada de mulher, principalmente, porque elas contam histórias de mulheres que não estão lutando mais para o seu espaço. Elas têm aquele espaço, elas querem casar, achar um amor, se dar bem. Os dramas são outros, né? Se dar bem no espaço que existe já configurado para a mulher. E elas são atacadas com muita violência por muitas mulheres que acham que esse é um discurso reacionário, que esse é um discurso contraproducente para as mulheres em geral e tal. Mas eu acho bacana, assim, eu acho legal o que elas fazem, junto com a Nina e com a Clara, que eu já conheço há muito tempo. Talvez em jornal seja ainda muito herança ali dos anos 50, 60, tem muito cronista homem em jornal, né? Mais do que
Mas se for ali para o mundo dos blogs, você vai encontrar bastante. Acho que dá mais uma pergunta só, né? Alô? Eu tenho uma pergunta, para todos, né? Que ela tem a ver com o próprio... com o próprio exercício da escrita, sobre o ato mesmo de escrever. Porque eu, particularmente, eu leio muito o Antônio Prata. E Obrigado. tem várias crônicas, enfim, outros textos que eu leio, eu penso, putz, se tivesse me pedido para falar sobre esse assunto, eu não teria falado com metade da clareza ou com metade do sabor ou humor, ou seja, enfim, né? E eu imagino que o ato de escrever, ele demanda uma série de coisas. Eu queria saber um pouco de vocês, assim, como é esse ato de escrever para vocês? Se é um ato difícil, no sentido de, putz, eu tenho que escrever, mas é uma dificuldade que no final vale a pena, ou se não, é uma coisa simples que sai espontaneamente, ou se quando é muito espontâneo, no final você se arrepende, ou quanto mais difícil melhor ele fica. Assim, a minha pergunta é como que é esse exercício de escrever, o ato da escrita, para cada um de vocês, assim. Cara, é assim, é um ato bem anacrônico, eu acho, porque é você sozinho lá no computador, ou com seu caderno, ou com a máquina de escrever, se você quiser pagar de escritor antigo. Né? Você não dá para ficar no Facebook, e no Twitter, e ouvindo música, e conversando com as pessoas e tal. Fora isso, eu acho que não tem muito mistério. É sentar e escrever, e reescrever, e reescrever. Acho que o negócio de reescrever é muito importante. Muitas vezes eu recebo textos de gente que escreve, fala, também estou escrevendo, fiz um conto, e a pessoa me manda. E eu reparo que a pessoa não releu. Ela escreveu numa sentada aquele texto. Tem erro de digitação e tal. E como se a escrita fosse... Como se ela fosse uma pessoa predestinada, escolhida por Deus, sabe, para falar o que os anjos estão narrando na orelha dela. E eu fico um pouco com raiva dessa pessoa que fala... Você está desrespeitando a categoria, entendeu? Porque, cara, a gente senta de manhã, trabalha, e senta à tarde, trabalha, reescreve, imprime, lê, escreve de novo, imprime de novo. Não sai... Por isso também tem a ver com o tema e a ideia. Não é a ideia. Você precisa de uma ideia por palavra. Cada palavra que você escolheu foi uma ideia que você teve. Se você tem 250 palavras, você teve 250 ideias. E você teve 2.000 ideias, 10.000 ideias, que você teve que trocar essas palavras várias vezes e reescrever. Então, eu acho que é isso. É reescrever até chegar, no meu caso, sexta-feira, 13h, que é quando eu tenho que mandar. Senão, eu continuaria reescrevendo. E quando eu vou publicar o livro, continuo mexendo e tal. Eu acho que é isso que as pessoas, muitas vezes, não acham que é isso, que é uma coisa divina, né? E infelizmente, é bem mais chato que isso. Assim, é ficar horas. Eu acho que é um pouco como aquele negócio de como você escolhe andar, né? Assim, eu acho que o humor é uma maneira que você criou meio para andar mesmo, assim, é uma sua maneira. E claro que você vai aprendendo a construir, vai aprendendo a técnica, você bota a parte mais engraçada no fim da frase, a última frase, o punchline, você vai construindo uma tensão até que estoura ali, quer dizer, são coisas técnicas que você aprende com o trabalho, mas eu acho que é um pouco da postura, da sua postura de vida, assim. Que não tem a ver com bom humor, necessariamente. Muitas vezes o humor é o mau humor, né? É difícil é uma pergunta boa, mas é difícil de responder, assim, porque eu realmente não sei. Gregório. Acho que para mim também parece bastante com o Prata, no sentido de gosto muito de reescrever, tenho que reescrever também, porque sempre, nunca fico satisfeito. Eu percebi que eu tenho que escrever a crônica, eu tenho que mandar no sábado. Mas se eu mandar ela no sábado, se eu escrever ela no sábado, eu vou ficar mandando outras no domingo e elas não vão ser publicadas, porque já fechou no sábado. Então, é um pavor para a mulher da Folha. Às vezes eu imploro, já tirei ela da balada uma vez. Ela estava. A Alexandra Moraes, que é a editora, na verdade, assistente da editora da Luiz Helvécia. E ela já teve que ir, estava na balada dela porque eu tinha um erro e eu achava realmente que ia piorar tudo, ia cagar tudo se aquela última frase fosse assim. Então, eu sou muito obsessivo mesmo com reescrever.
E para mim essa tarefa de escrever é fundamental, porque o humor é muito matemático quase, por um lado, né? A piada ela caga totalmente com uma mesóclise, por exemplo. Não dá para fazer piada com mesóclise, ínclise nem próclises. Então tem uma questão. Só tem uma com mesóclise que é aquela do Jânio Quadro, né? Se fosse líquido, bebeloia. Só tem essa, mas só tem essa. E não foi intencional, né? Foi sem querer. Foi sem querer. Declaração. Sem querer pode. Dá para fazer. Mas, de modo geral, a correção, a dificuldade está muito que a correção estraga a piada, mas o erro estraga também a piada. Então, é difícil também esse lugar, o erro, né, gritante da frase que tem um problema sintático sério, também caga a piada. Mas a sintaxe perfeita também caga a piada, porque é inverossímil. Então, essa sintaxe, que, aliás, os dois são mestres aqui, o meu redor, essa sintaxe engraçada é dificílima e exige muito esforço para parecer fácil, né? Tem a ver com atuação também, a atuação natural, naturalista, a que parece a mais fácil, é a que demanda mais esforço, porque a simulação do real, a realidade não é verossímil, né? Todo mundo sabe, né? Você filma uma pessoa falando, naturalmente parece que ela está inventando aquilo, então o trabalho do ator é meio ser mais real do que o real, e eu acho que do escritor também, é escrever uma prosa que seja mais real do que a transcrição da fala, né? Porque a transcrição da fala é muito doida, vocês já tiveram que lidar com fala transcrita, é horrível de ler, é mal escritíssimo, parece que a pessoa não faz sentido, as frases não terminam. Isso mesmo que a gente está falando aqui, se eu for transcrever, não faz sentido, nenhuma frase, é horrível de ler. Então, de alguma maneira, é você fabricar uma realidade mais crível do que a própria realidade, dá um trabalho terrível, mas muito prazeroso, eu acho muito prazeroso, eu estou amando esse ofício, muito feliz de estar aqui para encerrar. Tem uma coisa curiosa em torno do que você falou de a fala não é verossímil. Em jornal, normalmente, os repórteres, desde repórter iniciante ali, foca, sempre os repórteres mais velhos me ensinavam, porra, se tu botar o que o cara falou mesmo na rua, vai ser uma merda, isso não vai parecer que o cara falou, vai parecer mentira. Até porque ele vai se chamar Zé da Silva, é mais mentira ainda. Tem que inventar o personagem, o nome tem que ser mais Kennedy alguma coisa e a frase outra, porque senão é mentiroso. Então tem muito essa história da fala, né? Mas eu também tenho, assim, bato muito com ele no sentido do rigor e tal, fico muito puto quando acontece a crônica de jornal que, às vezes, o editor não te encontrou mais para cortar, você mandou além do limite, sei o quê, e o cara corta justamente aquela frase que tinha... Eu me preocupo muito com o ritmo, com a música da coisa ali, sabe? E aí o cara corta justamente a palavra que... Aí fica terrível. Então, esses detalhes não é um rigor imbecil, assim, é um rigor que para a gente faz muita diferença depois. Mas, no mais, eu estou numa crise tremenda, talvez uma crise muito grande acho que desde aquele 7-1 que eu não acerto uma crônica. Não é só sua crise, Chico, fica tranquilo, é geral. Não, mas não acerto uma crônica de futebol, que eu gosto mais de escrever do que a crônica do... Eu tenho um prazer maior de escrever na crônica de futebol do que a crônica amorosa ou lírica, hoje em dia. E eu chego nem um parágrafo eu acertei depois do 7-1. Então, essa crise veio junto com aquela derrota. Cara, não fala assim, que senão chamou o Dunga para escrever no teu lugar. Né? Pode ser gravíssimo isso. Essa ameaça é grande. Gente, obrigado Chico Sá, obrigado Geraldo Vier, Antônio Prata, vocês, muito obrigado aí pelas belíssimas perguntas. Valeu.